Bom dia para todos, cumprimentos amados, com a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus venha abençoar grandemente o seu dia. Hoje, dia 8 de setembro de 2020, uma terça-feira, amém? E dando continuidade a nossos cultos da manhã, ensinamento, pregação, um pouquinho da palavra do Senhor, para que possamos meditar e continuar nesta caminhada, enfrentando as barreiras, enfrentando as dificuldades, somente com a palavra do Senhor, somente com a palavra. E se nós chegarmos ao entendimento naquilo que está escrito aqui na Bíblia Sagrada, naquilo que o autor, o escritor, os homens dirigidos por Deus nos deixou, pode ter certeza, as lutas virão, as batalhas virão, mas com certeza nós venceremos a todos, amém? Hoje já estamos entrando no 7º capítulo do livro de Marcos, onde colocamos um propósito no nosso coração, nós estamos aprendendo cada vez mais e mais da palavra do Senhor, e não existe melhor professor do que o Espírito Santo, amém? Então vamos estar lendo um pouquinho, comentando um pouquinho, falando um pouquinho. Eu gostaria que você recebesse essa palavra no seu coração e com o entendimento. Se desfaz daquilo, se desfaz de tudo neste momento para ouvir a palavra do Senhor, que nos diz assim, Marcos, capítulo de número 7, versículo 1, a tradição dos anciões. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem, e muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal, as camas. Depois perguntaram os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo disse, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que não são mandamentos de homens. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes as tradições dos homens, como lavar os jarros, os copos, fazeis muitas coisas semelhantes a estas. E disse-lhes, bem validais os mandamentos de Deus, para guardares a vossa tradição, porque Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe. Quem maldizer o teu pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém vos dizes, se um homem disser ao pai e à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenastes. E muitas coisas fazei semelhante a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes, ouve-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca dessa parábola, e ele disse-lhes, assim também vos estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar,
porque não entra no seu coração, mas no ventre e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? Ele dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituição, os homicidas, os furtos, as avarezas, a maldade, o engano, a desolação, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Amém? Então, irmãos, vemos mais uma vez que muita coisa que é colocado para que nós carregamos é pura doutrina do homem, ou seja, é pura vontade do homem. Muitas das vezes deixando de obedecer os mandamentos para seguir aquilo que ele impõe às pessoas, deixando as pessoas cada vez mais frágeis, mais inseguras, pois praticamente fica impossível carregar esse cargo sem ser que se converta verdadeiramente na palavra do Senhor e na palavra daquele que nos enviou. Amém? Então Jesus se encontra no meio dos anciões, no meio daqueles que conhecem a lei, que escreveram a lei, e cada mandamento da lei procuraram escrever no mínimo mais 40, no mínimo mais 40 mandamentos por conta deles, para que o povo viesse seguir. E eles tentavam respeitar, mas não conseguiam, nem eles mesmos conseguiam, e queriam impor ao povo que cumprisse as suas doutrinas, suas vontades, desejo do homem, desejo da carne, achando que estava certa. A palavra do Senhor nos orienta: se você tem condições, a sua mente, o seu espírito não condena comer carne, que coma. E se condena, não coma, mas não critique aquele que come. Então nós vemos que muitos mandamentos que é dirigido à igreja, muita conversa, muita doutrina é da vontade do homem, do prazer do homem, do regozijo do homem, porque ele conseguiu e quer que você consiga também. Não, está errado. A doutrina maior que nós devemos seguir é essa da Bíblia, tentar nos esforçar ao máximo para chegar ao que Cristo nos deixou. E eles citam alguns, certo, que é higiênico, claro que é, ainda mais numa época que nós estamos vivendo, lavar a mão, todo momento que for comer, todo momento que for fazer isso e aquilo outro, deixar. Isso é uma rotina normal da nossa vida, mas não se torna uma obrigação. Muitos, pense nisso, muitos mesmo, sequer não tem um barro de água para estar tomando a água o dia todo, conforme desperdiçar. Então, meus irmãos, eles queriam impor a Jesus isto, que Jesus deveria sim seguir o que eles escreveram, mas Jesus veio para quebrar esse paradigma, Jesus veio para quebrar esses falsos mandamentos que aparecem no nosso meio, querendo te entristecer cada vez mais e mais, querendo te jogar para o inferno. E ele vai mais longe ainda: o que entra pela boca, o que você come, o que você bebe, o que você faz, isto não te contamina. Às vezes sim, tem certas coisas que nós devemos deixar de lado, para que não venhamos prejudicar coisas maiores ainda. Mas não que seja errado de maneira nenhuma, mas tem certas coisas que não se condizem com a vida cristã. Igual, puxa vida, não fica bacana eu sair daqui num bar, encher a cara e sair ali arrumar confusão. Ou em casa também, encher a cara, beber, fumar, usar droga, está batendo em alguém, está prejudicando alguém. E o Senhor vai mais longe ainda, falando que contamina o homem, muitas das vezes é aquilo que sai da sua boca.
Às vezes uma palavra que sai das nossas bocas, ela sai com segundas intenções. Às vezes os nossos olhares olham as coisas com segundas intenções e nos levam a pecar cada vez mais e mais. Então, o momento de repreender aquilo que vai nos prejudicar e prejudicar os outros é antes de nós agirmos, antes de nós falarmos. Sempre está repreendendo, porque fala tudo que sai da nossa boca, quase tudo, ou seja, tudo sai com segundas intenções. Como assim, pastor? Sim, as segundas intenções não é só de fazer o mal, não, mas é de fazer o bem também. E muitas das vezes o Senhor nos orienta aqui, através de Marcos, que o nosso coração, nosso desejo está tão cheio que sai pela nossa boca e nós não conseguimos segurar. E quando sai, isso machuca, isso causa homicídio, suicídio, isso causa dor, e assim vai ódio, rancor. Nós vamos estar falando disso um pouquinho mais lá na frente. Então tome muito cuidado com os seus pensamentos, com os desejos, com as vontades da sua carne. Tome muito cuidado, porque quando você indaga para alguém, é realmente aquilo que está brotando dentro de você. E o Senhor fala para nós tirarmos do nosso meio, ou de dentro de nós, tudo aquilo que vem nos prejudicar e prejudicar os próximos. Então não vai ser um simples alimento que vai contaminar o seu corpo. Não vai ser um simples líquido que vai contaminar o seu corpo. O que vai contaminar o seu corpo, o que vai te contaminar, o que vai te afastar de Deus, é aquilo que sai de dentro de você. Os seus pensamentos, seus desejos, você achar que somente você é certo, você é correto. Então tome muito cuidado a partir de hoje com esse membro, ele é tão pequenininho e pode causar uma destruição em massa, que é a sua língua, que é a minha língua. Tome muito cuidado, porque quando nós falamos, já sai aquilo que está cheio no nosso coração, já sai aquilo que nós temos desejo que aconteça. Então o Senhor nos orienta, que Ele nos contamina, não é o que nós comemos, o que nós vestimos, o que nós bebemos, o que nos contamina é aquilo que sai de nossa boca. Claro que um vício nos contamina, com toda certeza. E devemos fazer de tudo para tirar esse vício e assim por diante. Mas a pior coisa que existe é uma língua traiçoeira. Aquela que te fala bondade, mas por dentro está cheia de segunda intenção. Então devemos tomar cuidado e lutar dia e noite contra esses maus pensamentos que brotam a cada momento dentro do nosso coração e nos livrarmos dele. Amém? Seguimos, Marcos 7, versículo 24 em diante, que diz assim: a mulher cananeia, e levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. Entrando numa casa, queria que ninguém soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cujo filho tinha um espírito imundo, ouvia falar dele, e foi e lançou os seus pés. E a mulher era grega, Ciro-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da sua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Palavra gostosa de se ouvir, mensagem gostosa de se entender. A mulher cananeia, oh glória a Deus. Claro,
É evidente, quando Jesus chegou ali, é evidente que ele já sabia que aquela mulher, ao entrar ali, a pedir algo para Jesus, Jesus já conhecia muito bem a resposta, mas era preciso ser ouvido, porque muitos estavam ao redor de Jesus, muitos já estavam questionando que ele estava deixando o seu povo para alimentar o povo alheio, o povo que só vivia em guerra com Jerusalém, o povo que não tinha o direito de estar ali em Jerusalém, o povo que maltratou muito os filhos de Israel, os filhos de Deus. Então, esta é a cena. Jesus se assentado ali, querendo descansar, mas não tinha como, pois a multidão já estava em volta daquela casa. E por um momento, por uma falha ou algo parecido, ou se não pela própria vontade de Deus, não tem muitos detalhes nessa passagem, me entra ali uma estrangeira, uma mulher cananeia, vindo da Síria, de descendência síria, e consegue, de alguma maneira, ter um encontro com Jesus. E consegue, de alguma maneira, se achegar diante de Deus. E consegue, de alguma maneira, ser ouvida por Jesus Cristo. E ela tem um pedido, e ela pede dessa maneira, já conhecendo a fama de Jesus, já conhecendo que Jesus era capaz de curar, de expulsar demônio, de salvar, ela se encontra numa situação onde a sua filha estava endemoniada e não havia ninguém que conseguiria tirar o demônio da sua filha. E ela faz de tudo para se achegar naquele que é capaz. Quantas das vezes nós nos dedicamos praticamente a nossa vida toda, procurando aqui, procurando ali, e chega um momento, mesmo sendo cristão, não conhecemos a verdadeira salvação e não conhecemos a verdadeira libertação. E ali chega aquela mulher e pede para Jesus, que nem precisava ele ir ali, bastasse uma palavra, pois a sua filha se encontrava endemoniada e doente, em cima de uma cama. E Jesus, para ver a reação daquele povo que estava ali, ele lança a seguinte parábola. Vê se você me entende nesta manhã. Jesus, para agradar, entre aspas, aquele povo, fala assim: olha, não é justo. Está vendo esse povo, tudo que está aqui, está dependendo de uma cura, de uma transformação. Mas o Senhor sabia também que ali no meio do seu povo haviam muitos ali para criticar, para apontar, só para achar uma falha em Jesus. Ele falou assim: olha, não é justo eu pegar, tirar as bênçãos do meu povo, eu deixar o meu povo de lado, eu deixar aqueles que necessitam, meus conterrâneos, meus contemporâneos, a minha família, todos, tirar o alimento dele e levar para o meu inimigo, levar. E ele cita justamente essa parábola: olha, não é justo eu tirar o alimento dos filhos, um pai tirar o alimento dos filhos e entregar para o cachorrinho. Irmãos, esses cachorrinhos que Jesus fala na tradução aqui que chegou até nós, que eu creio que ele não quis citarmos como os cachorrinhos, mas sim como os incrédulos, como os peregrinos, estrangeiros. Ele fala assim: olha, o certo seria que eu alimentasse primeiro o meu povo, e o que sobrar eu entregaria aos estrangeiros. Ou melhor, não tiraria a comida do meu povo para entregar para os estrangeiros. E ela fala assim: Senhor, eu até entendo, mas sou uma estrangeira que veio até a ti. E eu creio que todo
todos aqueles que chegam até a ti não lança fora de maneira nenhuma, pois ti é um Deus justo, pois ti é um Senhor que não olha a razão social, ti é um Deus que não olha a cor, o sexo, ti é um Deus que não olha as estaturas, ti é um Deus que não olha as condições financeiras. E eu estou dessa maneira lhe pedindo para que te venha uma palavra sua para que minha filha seja curada, pois eu creio que ti não faz acepção de pessoas. E Jesus, ao invés de ficar irritado com aquela conversa, ele ficou contente, ele ficou alegre, pois ele viu que tinha alguém que entendia o verdadeiro evangelho, tinha alguém que entendia justamente por aquilo que ele veio, por aquilo que ele iria passar, por aquilo que ele passou, justamente alguém independente do seu crédito. E ele ficou tão contente, pois quando nós lemos de primeira, vem como se alguém estivesse repreendendo ao Senhor, vem como se alguém estivesse querendo ensinar algo para Deus, mas era ao contrário. A alegria de Jesus foi tanto, que aqueles que estavam em volta, eu creio que muitos entenderam que Jesus não veio especificamente somente para um povo, que Jesus não veio especificamente só para salvar a um, mas todos aqueles que crerem, todos aqueles que acreditam que Jesus é capaz de salvar, de libertar e de curar. E essa porta está aberta para todos nós, para todos. Então, meus irmãos, esses que receberam a migalha somos nós, e hoje já estamos participando, não só das migalhas, mas do pão completo. Bem, então, podemos ver que não existe estrangeiro para o Senhor, que não existe aquele que o Senhor lança fora. Amém? Nós estamos encerrando Marcos 7, versículo 31 em diante. Cura de um surdo e gago de Decápolis. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse a mão sobre ele. E tirando-se à parte entre a multidão, pôs-lhe os dedos no ouvido, e cuspindo tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que ninguém o dissesse, mas, quanto mais lhe proibia, tanto mais divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amém? Isso é mais dos milagres que o Senhor fez ali diante daquele povo, para que a palavra do Senhor continuasse a sendo produzida, sendo falada, sendo gerada e chegasse até onde chegou no dia de hoje. Aqui, o interessante, claro, o milagre também é interessante, mas o mais interessante de tudo é que nesse milagre, não só nesse, em outros nós vamos ver lá na frente, que Jesus manda a pessoa ficar quieta, a não falar, a não comentar. Mas como ficar quieto diante de um milagre desse? Como não comentar diante de um milagre desse? Mesmo o gago ali, o surdo e gago, não comentando, mas os que estavam em volta, esses sim comentavam através do milagre que aconteceu. E é dessa maneira que o Senhor quer, que não em si o milagre venha a ser feito porque somos merecedores, porque somos melhor que um pelos outros, não. Mas o milagre ele venha a ser comentado por quem fez o milagre, pelo autor do milagre. Então todos os milagres que entram no nosso meio têm que ser entregue ao único que é capaz, a glória,
a honra e o louvor a Jesus Cristo. Amém? Então, esta é mais uma passagem dos milagres que o Senhor tem feito e que continua fazendo. Muitos não estão enxergando, mas os milagres, cada vez, eles são feitos, cada vez mais e mais. E ali foi feito para que uma multidão contemplasse. E eu creio que no nosso meio não vai ser diferente. Amém? Feche seus olhos nesta manhã, faça essa oração junto comigo, você que pode, vai estar dando mais um encerramento a esta passagem. Soberano, eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, te entrego cada vida em suas mãos. Que o Espírito Santo continue falando na vida de cada um. Que o Espírito Santo continue mostrando aquilo que Ele quer na vida de cada um, Pai. Abençoa, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.